Olá, alunos queridos da primeira série, como vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História para mais uma aulinha. E essa aula é muito importante, hein, pessoal? Porque a gente vai entender um pouquinho sobre o tal do absolutismo. O que foi esse absolutismo? Por que se fala tanto em absolutismo? Né? É um fator muito importante, gente, que influenciou toda a história da Europa e a história mundial também, tá? E a gente vai entender o porquê nessa aula. Então peguem seu caderno, sua caneta, né? Anotem o que vocês tiverem que anotar dessa aula para não perder todo o conhecimento que a gente vai ter durante a aula, beleza? Então, gente, qual que é o objetivo da nossa aula? Nós vamos compreender a teoria absolutista, né? O que pensavam, né? Falar sobre os teóricos, né, do absolutismo, né? A partir de alguns de seus pensadores. Quem que eram os pensadores? Né? Quem que pensava sobre o absolutismo? Hoje tem gente que pensa sobre democracia, né? Nesta época a gente tinha gente que pensava sobre absolutismo e a gente vai ver quem são esses caras. Aqui, gente, a gente tem um dos monumentos aí, né, do mundo, né, mais belos aí, um projeto arquitetônico maravilhoso, né, um projeto gigantesco, né, que é o Palácio de Versalhes, gente. Vocês sabem onde que se localiza esse palácio? Né? Olhem o tamanho disso, gente, é muito grande mesmo, os jardins, né? E você sabe o porquê ele é considerado um patrimônio mundial, né, visto como um patrimônio mundial? A gente vai ver nessa aula um pouquinho sobre quem vivia nesse palácio aí, por que ele foi construído e por quem. Então, gente, ele é localizado lá em Paris, né, o Palácio de Versalhes, e ele foi a residência do da monarquia francesa e começou a ser construído lá no século XVII, lá no reinado do Luís XIV, do rei Luís XIV, né? E o palácio, gente, ele representa o poder absoluto e o luxo, né, dos reis e da nobreza francesa, que é a nobreza, assim, com a relação de corte, né, que representa mais bem o que é ser um nobre neste período era a nobreza francesa, né? E ele é considerado, gente, um dos maiores e mais luxuosos palácios da atualidade, né? Gente, aqui a gente tem uma reportagem para a gente refletir um pouquinho, né? Olha, o turismo na Arábia Saudita, né? Um passeio pelo absolutismo, né? E diz aqui, ó, um relato sobre um dos países mais fechados do mundo, né, que é a Arábia Saudita, né, onde é proibido beber álcool, beijar em público e até jantar fora sem companhia, né? Este é um modelo absolutista da atualidade, né? Então, gente, o absolutismo ele trouxe uma forma, né, de poder real e absoluto, né? E a notícia acima, ela traz resquícios desse regime político. Por que resquícios, professor? Porque é diferente, gente. São outras épocas, é outro tempo. Poder absoluto lá na França do século XVIII não pode ser o mesmo poder absoluto lá na Arábia Saudita do século XXI, tá? Mas alguns resquícios são próximos, né? Gente, como que as teorias elaboradas entre o século XVI e o século XVIII contribuíram para a concepção dessa ideia absolutista? Né? A gente vai pensar um pouquinho como será, né, que contribuiu, né? Aqui a gente tem uma imagem, gente, muito bonita, né, da corte, né? Como que seria essa corte francesa? Percebam, gente, quando a gente analisa, né, esse retrato mitológico, né, lá da família do rei Luís XIV, né? Como é idealizado essa ideia de ser rei, né? Olha como era idealizado a vida do rei Luís XIV, né, gente? E a formação, né, das monarquias nacionais, gente, europeias, ela ocorreu a partir dessa centralização de poder, né, na mão de reis como o de Luís XIV, né? Lembrando, no período feudal não se tinha uma centralização, né, gente? Não se tinha o poder do rei, um rei centralizador, né? Isso vai acontecer já na modernidade, né? Então, quando a gente conhece esse contexto histórico, a gente consegue compreender diferentes formas de governo, né, que existiu durante o tempo, beleza? Aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esse sistema político, né, sobre o absolutismo, né? Então, o absolutismo, gente, ele se desenvolveu na Europa Ocidental, lá entre os séculos XV e o século XVIII. Por quê, gente? Porque a gente vai ter diferentes países na Europa. Alguns países a gente vai ter países ali que vão se desenvolver ali no século XV, século XVI, né? Outros países vão sustentar mesmo o absolutismo lá no século
XVIII, beleza, galera? Né? E está associado diretamente então, à formação desses estados nacionais, né? E o crescimento da burguesia, desta nova classe social que havia surgido ali no fim da Idade Média, né, gente? E ó, a gente vai ter antigos direitos feudais, né, que favoreciam aqueles senhores locais, né? Eles vão perdendo validade, né? E a nobreza também, né, vai perdendo validade. Tudo isso vai tirar o poder dos senhores feudais, vai começar a concentrar o poder nas mãos de um rei. A questão da moeda única, do rei ter o seu próprio exército, porque antes cada feudo tinha o seu exército, agora não tem mais. Agora o exército vai ser um exército nacional, que vai estar a mando do rei. Beleza, galera? Outros fatores também, a gente, vão contribuir para o estabelecimento, né, do absolutismo. Né? A gente pode ter como exemplo o aperfeiçoamento da imprensa. Gente, a reforma protestante, a política de caça aos hereges, todas essas questões desse contexto conturbado da Europa, gente, vão fazer com que as ideias absolutistas comecem a vir à tona. Pera lá, tá tudo acontecendo aqui, a gente precisa de alguém para organizar, alguém para dar limite a isso, né? Quem que vai limitar? O Estado, né? Alguém precisa limitar essas coisas. Não pode ser assim, cada um faz o que quer, você julga a hora que quer, né? Deixar no poder da igreja, né? Questão da política de caça aos hereges, né? Reforma protestante, conflitos religiosos. Opa, a gente tem que ter alguém, um Estado forte, centralizador. E isso vai contribuir, né, gente, para que essas ideias, lá com a imprensa também, né, com vários pensadores, né, publicando, né, textos, defendendo um Estado forte, isso vai contribuir para que o absolutismo se estabeleça como forma de governo na Europa neste contexto, né? Então, gente, ele é um regime político, né, o absolutismo ele é um regime político, né, caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos dos reis. Isso vocês têm que lembrar, gente. Falando em absolutismo, já pensa no rei, já pensa no monarca com poder ali quase total, né, quase absoluto nas mãos dele, tá, gente? Então é uma monarquia que tem um rei, que tem um cara, e sempre na modernidade. Isso não acontecia na Idade Média. Então, às vezes a gente liga rei à Idade Média, né? Lembra, no medievo, rei. Mas calma, o absolutismo, gente, onde os reis realmente vão ter muita força, vai ser na Idade Moderna, tá, gente? Então não confundam, né? E o que os reis podiam fazer com essa concentração de poder, gente? Um dos exemplos, eles podiam convocar o exército, né? Eles tinham poder de convocar os jovens ao exército, né? Eles criam e cobram impostos. Agora é o rei que cria, que cobra imposto, né? Tira um pouquinho, não totalmente. A igreja nunca perdeu totalmente sua força, tá, gente? Mas tira um pouquinho ali da igreja. Centraliza mais o poder na mão do rei, tá? E fazer leis, né? Agora o rei ele pode criar leis para o seu estado, para a sua nação, né? O rei de Portugal, o rei da França, o rei da Espanha, aí que está começando, estão entendendo, gente? Né? E ele pode declarar guerra a outros reinos, né? Como guerras aí entre França e Inglaterra, que a gente teve várias, né? Então isso vai ser a partir dessa centralização do poder, tá? Então, gente, ao contrário do que possa parecer, né, o poder do rei absolutista ele era limitado, né? Então, às vezes a gente olha assim e fala, é poder absoluto. Não, gente, poder absoluto é praticamente impossível, né? Primeiro, os costumes da época, né? A gente vem numa sociedade com tradições, com costumes, né? Que o rei não poderia extrapolar a época em que ele vive, o contexto que ele está inserido, né? E também a existência de ministros fortes. O rei, ele era influenciado pela sua corte, muitas vezes, tá, pessoal? Né? E isso a gente vê muito na França. A corte, as relações de corte francesa, né, muitas vezes influenciam o modo do rei agir para um grupo, favorecer um outro grupo, né? Favorecer o nobre, favorecer o burguês, beleza, galera? Agora vamos para uma atividade para ver se a gente está conseguindo compreender tudo o que está acontecendo nessa aula. Gente, o absolutismo, ele foi um regime político, né, que se desenvolveu na Europa Ocidental, lá entre o século XV e o século XVIII, dependendo do contexto que a gente está falando, né? Então, escreva um pequeno parágrafo apresentando as suas motivações e as principais características do absolutismo. Então, vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos ver aqui então com o professor. Lembrando, né, gente, isso aqui não essa proposta de resposta não precisa ser exatamente assim que vocês colocou no caderno de vocês, né? Às vezes vocês colocaram uma característica que o professor não colocou, né? Não importa, tá? Mas o importante é que vocês entendam todo o contexto ali, as principais motivações para que a gente tenha realmente um absolutismo e também as características principais, né, desse modelo político que é o absolutismo. Então, gente, o absolutismo, ele se caracteriza pela grande concentração de poder nas mãos do rei. Ponto. Isso vocês têm que lembrar, né? A questão de um rei, né, que tem o poder concentrado em suas mãos. Então não existe absolutismo, gente, se não tem um rei. Tem que ter um rei, um monarca, tá? E ele podia convocar o exército, criar e cobrar impostos, né, fazer leis e declarar guerra a outros reinos, né? Isso são uma das principais atribuições ali do rei, né? Ele podia criar imposto, se ele visse necessário, ele podia fazer guerra se ele visse necessário, né? Se ele entendesse que era melhor para o Estado-nação dele. Então, ele administra o Estado. O que ele acha que é melhor para aquele Estado, ele faz, tá? Então, entre outros fatores que motivaram, né, esse sistema de governo, a gente tem o aperfeiçoamento da imprensa, a própria reforma protestante, né, e a política de caça aos hereges. Todo este contexto fez com que levasse à criação desse regime absolutista. Essas discussões, esses embates entre católicos, protestantes, né, tudo isso gerou, gente, que pudesse ter um clima perfeito para uma centralização de poder na mão de uma pessoa só, no caso do rei. Beleza, galera? Aqui a gente vai falar um pouquinho, gente, de alguns teóricos, né, do absolutismo, né? A gente teve pessoas que pensaram a sociedade naquele momento, que analisaram, né, quais formas de governo deveriam ter, né, surgir nessa sociedade, né? Gente, para vencer a resistência dos grupos mais fortes, né, nobreza e burguesia, era preciso legitimar esse poder, justificá-lo pela razão e pela fé, né? O que ele quer dizer aqui com grupos mais fortes, a nobreza e a burguesia? Gente, tanto a nobreza como a burguesia, eles tinham poder em suas mãos também, né? A nobreza é o poder de status, né? A nobreza sempre foi vista como a classe, quase que o topo da pirâmide. E agora a gente tinha uma ascensão de um grupo que queria favores econômicos, que era a burguesia, né? Que não queria pagar imposto, que não queria tributo, né? Mas era necessário que de alguma forma pudesse se justificar, né, para que existisse um rei. Tinha que ter um motivo para ter um rei. E eles vão buscar tanto pela razão e pela fé esse motivo, alguns desses teóricos, beleza? Né? Então, gente, essa tarefa, né, ela ficou a cargo de importantes intelectuais da época, né, que defenderam a política do Estado absolutista, né, como forma de construir uma sociedade forte e poderosa, né? Para a gente conseguir ter uma sociedade forte, uma sociedade imponente, precisa de um rei, precisa de alguém que tome as rédeas da situação, né? Senão vira uma anarquia, vira um estado anárquico, cada um faz o que quer. Tem que ter um poder absoluto, tem que ter um rei, né? Um dos caras que vão dizer isso, gente, é o Thomas Hobbes, né? Que é um famoso filósofo inglês, né, gente? Nessa obra, o Leviatã, gente, ele vai afirmar que somente um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual, né, impedindo a guerra de todos contra todos. Ou seja, gente, precisava que esse Estado, né, que até o Leviatã, né, essa ideia desse monstro que sai das águas, né, esse Estado fizesse com que as pessoas temessem ele, né? A ideia de que é melhor para o rei ser temido do que amado, porque se as pessoas te amam, as pessoas ficam muito próximas de você, e quem é muito próximo de você conhece teus defeitos, pode pegar nos teus defeitos, pode roubar o seu lugar, né? Então é melhor que você seja temido, né? Enfim, gente, o indivíduo deveria dar plenos poderes ao Estado, né? Olha só a ideia, né? Ele devia dar plenos poderes ao Estado, renunciando à sua liberdade para proteger a sua vida, levado pela razão. É aquela ideia, por exemplo, o exército está em greve, os policiais estão em greve, né? E, às vezes aqui, nesse contexto atual, a gente fica meio, meu Deus, e agora? Né? Por quê, gente? A gente
Deu ao Estado a ideia de o Estado controla as pessoas. É isso que o Thomas Hobbes queria dizer. A gente precisa do Estado para controlar as pessoas, porque se não tem um Estado, né, um exército forte, né, um rei forte com pulso firme, que coloca leis firmes, as pessoas vai ser um todo contra todos, né? Então precisa desse Leviatã, desse monstro que é o Estado, que as pessoas temam o Estado, beleza? Outro vai ser o Jacques Bousset, né, que é um bispo teólogo francês, gente, que ele vai escrever na obra Política, né, ele vai desenvolver a questão da doutrina do direito divino dos reis. Então, se por um lado a gente tem o Hobbes, né, falando de uma forma lógica, de uma forma racional, estudando, analisando a sociedade, esse aqui, ele vai falar da questão do direito divino, né? É pela fé, é porque Deus escolheu, né? É uma coisa que vem de cima, né? Então, o poder do soberano expressa a vontade de Deus, né? Sendo assim, o poder monárquico sagrado divino é movido pela fé, né? Então, a razão do Thomas Hobbes e aqui do Bousset, a gente tem a questão da fé, beleza, galera? E aqui a gente tem um exemplo, gente, de um dos maiores absolutistas, né, que o mundo já viu, que é o Luís XIV, né? Ele se chamava, né, o Rei Sol, né, porque ele brilhava muito, né? Ele foi rei da França, gente, de 1643 a 1715, até lá o início do século XVIII, chamado século das luzes, né, gente? Ele vai centralizar o poder nele próprio, né? E ele próprio, ele julgava, ele punia, ele fiscalizava, né, as execuções, né? Então, todo o poder neste momento na França vai estar concentrado nas mãos deste cara aqui com essa roupa estilosa que vocês estão vendo, né? E ele governava, gente, de acordo com a frase: o Estado sou eu. É aquela ideia, gente, do Leviatã, né? Daquele monstro que sai da água formado de pessoas, né? Segurando uma espada, né? E um cajado, né? O cajado simbolizando o poder espiritual e a espada ali o poder terreno, né? O poder do Estado mesmo, né? As pessoas abdicam da sua liberdade e dão ao rei, para que o rei controlasse a sociedade naquele momento. Isso era o poder absolutista, segundo Thomas Hobbes, né? E é o que acreditava, né, o Luís XIV, com essa frase, né? Eu sou o Estado sou eu, né? Então ele vai ser o símbolo máximo, né, do poder absolutista na França e é um dos maiores símbolos de rei absolutista que a gente tem durante todo o tempo, tá, gente? Essa pintura, né, é do Heinrich Rigaud, né, de 1701, tá, gente? Então ele pintou aí, né, essa fonte, né? Isso é uma fonte histórica deste período. Então, gente, o que o Luís XIV vai fazer? Ele vai revogar o Edito de Nantes, né? O Edito de Nantes tinha sido um edito que liberou a gente ter o protestantismo na França. Ele vai revogar, né, expulsando lá os huguenotes, que eram os calvinistas deste período, né? Os calvinistas na França, né? Uma coisa que ele vai usar bastante também, gente, é o exército para impor a sua autoridade, né? Então, através do exército, ele vai impor a autoridade dele como rei, né? E ele também, numa estratégia política, gente, ele vai isentar a burguesia, o clero e a nobreza do pagamento de impostos, né? O que acontece com isso? A população pobre da França vai estar sobrecarregada de tributos, enquanto burguesia, clero e nobreza, né, vão ser isentos. Isso vai ter causas sociais enormes posteriormente para a França, né? Lembrando, a Revolução Francesa 1789, né? Isso não começa do nada, tá, gente? Essa questão ali, né, para que a gente tenha uma revolução posteriormente, né? Então ele vai tornar a França novamente um país católico, né, já que ele revoga o Edito de Nantes, né? E ele também cria para si, gente, a imagem de um Deus, né, através da doutrina do direito divino de Jacques Bossuet, né? Beleza, galera? Outra coisa aqui, gente, ele criou, né, a ideia de um monarca onipresente, gente. Onipresente, o que é isso, gente? Ele estava em todos os lugares. Tudo na França, neste momento, deveria apontar para o rei, né? Essa ideia de poder absoluto mesmo, né? Um poder onipresente, está em todos os lugares, certo? Né? Então tudo era motivação de exibição pública, né? Casamento,
aniversário, né? A própria construção do Palácio de Versalhes que a gente viu, gente, aquele palácio gigantesco, era para mostrar a imponência do rei. Olha como o rei ele é imponente, como ele está em todos os lugares, né? Então, as moedas de ouro, né, do país, né, os luíses, né, tinham sua imagem, né? Então, cada moeda do país tinha que ter a imagem do rei, né? Essa ideia de que o rei está em todos os lugares, né? Ele também distribuiu pensões e cargos bem remunerados para a nobreza. Isso vai fazer, gente, com que ele forme lá no Palácio de Versalhes a famosa cultura de corte, gente. A questão da corte francesa vai ser muito relevante para as políticas deste período, tá, gente? O Palácio de Versalhes vai estar sempre cheio, rodeado de nobres, né? Nobres ali que vão conviver juntos, se relacionando diretamente com o rei, tá? E aqui a gente tem, né, o quadro, né, do casamento de Luís XIV e Maria Teresa, né? Também mais um momento ali para se registrar, mais um momento para exibir a majestade que era o rei, né? Gente, agora vamos para uma atividade para ver se a gente conseguiu compreender, né? Então, gente, é somente na minha pessoa que reside o poder soberano. É somente de mim que os meus tribunais recebem a sua autoridade. É unicamente a mim que pertence o poder legislativo, sem independência e sem partilha. Toda a ordem pública emana de mim. E os direitos e interesses da nação estão necessariamente unidos com os meus e repousam inteiramente nas minhas mãos. Gente, olha essa afirmação, gente. A partir da afirmação do Luís XIV, né, rei da França, né, apresente sua relação com as características do absolutismo e seus teóricos. Gente, qual que é a relação dessa frase com esses teóricos do absolutismo, tá? Como que a gente pode relacionar a ideia do Luís XIV, do que era ser absolutista, com as ideias dos teóricos da época? Eu vou dar um tempinho para vocês, analisem essa fonte e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos ver então? Gente, ó, o Luís XIV, centralizando o poder, né, ele julgava, punia e fiscalizava as execuções, né? E ele governava, gente, de acordo com a frase, o Estado sou eu, né? E então, com isso, gente, ele se torna o símbolo máximo do poder absolutista na França. E ele criou para si, gente, a imagem de um deus através da doutrina do direito divino do Jacques Bossuet. Beleza, galera? Então, a gente viu como que se deu uma instituição do absolutismo na Europa, quem foram os teóricos, né, absolutistas, né, e o rei Luís XIV com o seu apogeu de absolutismo na França. Essas são as nossas referências e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.